Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um prazer, um privilégio estar aqui com você, celebrando a palavra de Deus e podendo, nesse mês de março, com esse tema geral do ano, dependência do Senhor, e vendo a personagem Esther, absorver ensinamentos, enfim, elucidações que o Senhor traz para a nossa vida na palavra através do Espírito Santo. E é claro que, olhando o livro de Esther, nós temos aqui os personagens e conjuntamente nós os analisamos. Enfim, hoje eu quero ler aqui em Esther 10, versículo 3, na verdade o último versículo do livro, diz: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, nesse último versículo, numa narrativa ou narração breve, não tão longa, nós temos muitas coisas aqui que a gente pode analisar. E a primeira que eu quero analisar é o fim dessa história, ou na verdade, não o fim no sentido do Mardoqueu, da Esther, mas a conclusão, o afinamento de toda essa trama que está aqui descrita. É simples analisar o final, sem considerar o início, sem considerar o miolo dessa história, sem considerar tudo que vivenciaram, toda a batalha, toda a luta. Tal como quando você olha para uma pessoa, em qualquer nível, em qualquer circunstância, em qualquer situação, de profissão, de condição financeira, de condição de saúde, ou qualquer coisa que você queira fitar, olhar, observar. É muito fácil você olhar para uma pessoa sucedida ou bem-sucedida em alguma área e analisá-la e tecer comentários, fazer conjecturas sem considerar tudo que viveu. É uma análise muito fraca, frágil, quando você simplesmente olha o estado da pessoa. E quando eu digo simplesmente olha o estado da pessoa, eu não digo tão somente nos aspectos positivos, mas eu digo nos negativos, que alguém possa dizer que é negativo e positivo, positivo e negativo. Eu também estou dizendo do sucesso da pessoa ou do insucesso. Daquilo que você olha, poxa vida, essa pessoa nesse aspecto, nossa, poxa vida, essa pessoa nesse aspecto, caramba, que ruim. Então é muito fácil alguém criticar, fazer até uma análise crítica só observando o que está vendo naquele momento, sem olhar toda a história. Qualquer observação de uma situação que está acontecendo no momento, sem observar a história, a sua trajetória, lá o início, a trajetória até aquele momento, é uma análise muito fraca, muito infundada. Não estou dizendo que, estando aqui uma pessoa tendo atitudes negativas, a sua história explica. Não é isso que eu estou dizendo, porque a nossa vida, é feita, construída de decisões a todo instante, ou em momentos da nossa vida que nós vamos tomando decisões, quer sejam elas gravíssimas ou não tão importantes. Enfim, mas a nossa vida é constituída de episódios. Enfim, então, quando você olha uma pessoa no seu resultado, naquele momento que ela está vivendo, que é resultado de tudo que viveu até então, se a situação for muito ruim, negativa, você corre o risco de incriminar a pessoa. Eu não estou dizendo que essa pessoa não seja responsável por seus atos, não é isso que eu estou dizendo. Estou aqui tentando falar sem ter construído primeiro uma ideia, é arriscado, mas é muito importante, porque você pode olhar a pessoa aqui, analisá-la negativamente, não se harmonizar com as suas atitudes e sem considerar tudo que viveu. Eu não estou dizendo que
os fins, ou o fim justifica os meios. Eu não estou querendo dizer isso, de longe dizendo. Porque se você for olhar a história de Esther e dizer que o fim justificou o meio, quer dizer, para você alcançar isso, você pode fazer qualquer coisa, desde que confabule para um final feliz, bom, enfim. Então, analisar uma pessoa só naquele momento é fatídico, é fraco. Mesmo que seja uma situação muito positiva que a pessoa esteja vivendo. Me desculpe, isso é meio analítico, meio psicanálico, meio psicológico, uma mistureba, mas é a realidade da vida. Existem expressões antigas como um quilo de sal para entender a pessoa, para saber por que ela age dessa forma. Antes de julgar uma pessoa, calça as suas sandálias, ou seja, veja a sua vida, viva o que ela está vivendo, sinta o que ela está sentindo, por aí. Uma das grandes qualidades do Senhor Jesus, e todos os seus atos são de grande qualidade, é que a Bíblia diz que ele via as pessoas como ovelhas que não têm pastor, que não tinham pastor, que não têm pastor, e se apiedava delas. Esse se apiedar não é, tadinho da pessoa. Não. É se colocar no lugar. É se colocar no lugar daquela pessoa. Então, eu estou aqui num momento final da narrativa do livro de Esther, e eu estou me deparando com o judeu Mardoqueu, que foi o segundo depois do rei Assuero. Se todo mundo fitar só isso, segundo depois do rei Assuero, nossa! Aí esse Mardoqueu nasceu num berço de ouro. Esse Mardoqueu era afilhado do rei. Esse Mardoqueu era um protegido. É a forma, o argumento que um monte de pessoas usam quando chega num consultório médico, quando chega num escritório tal, quando entra numa grande indústria, no comércio. Isso aqui deve ser filhinho de papai, não deve ter feito nada só. As pessoas tecem os mais variados comentários sem conhecer a história. Quem conhece a história que está encerrada no livro de Esther, sabe do sofrimento de Mardoqueu e dos apuros que ele viveu, do que ele realmente sofreu e a forma como ele reagiu diante dessas circunstâncias. Então, a forma como nós reagimos nas nossas circunstâncias, ela vai ser determinante para resultados. Não basicamente lá a nossa vida, lá no início, olha, foi gerado assim, tudo isso se agrupa, tudo isso se une. A forma como nascemos, como nós somos criados, como nós somos conduzidos até o dia de hoje, mas também as nossas decisões, quer consciente, inconsciente, durante todo esse tempo, vai determinar o nosso momento. E o nosso momento, junto com tudo que vivemos até hoje, vai determinar o nosso amanhã. Simples assim. Então é claro que na história da sociedade, dos povos, há pessoas que nada fizeram para estar naquele momento vivendo o que estão vivendo. Não fizeram muita coisa. Herdaram, ganharam, mas a maioria não é assim, nunca foi assim. E mesmo aquelas pessoas que herdaram, elas sempre serão frutos e resultado de atitudes, de decisões até aquele momento e muito mais a partir de então. Se uma pessoa construiu tudo, algo com luta, sabendo o custo, o valor de cada coisa e a razão de estar ali, aquela pessoa vai ter muito mais consciência em lidar a partir daquele momento com tudo. Mas se ela chegou àquele ponto, ganhando tudo, como se diz, de mão beijada, ela também vai ter uma maneira de lidar com tudo aquilo. Existem pessoas que pegam tudo, herdam tudo e conscientemente interagem sabiamente, se aperfeiçoam, e outras que não estão nem aí porque não teve o seu esforço. Mas uma coisa é verdade, você tem que admitir, eu também. O nosso futuro depende do que estamos construindo agora e de tudo que veio até agora na nossa vida. Mas o nosso futuro depende muito das nossas decisões agora. O que eu estou semeando agora para colher amanhã? Porque o meu hoje são colheitas do ontem.
mas a minha colheita de amanhã é a minha plantação de hoje. E aí? Então, o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Por que foi? Porque lutou, porque batalhou, porque perseverou, zelou pelo reino, intermediou, intercedeu por alguém que queria matar o rei. Todo um composto de história. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.